Oi, gente, a Pro Suzy aqui de novo, agora para ajudar a estudar com vocês ciências da natureza, tá? Vamos lá? Conservação dos alimentos. A gente até falou na última aula, né? Um pouquinho sobre isso, a Pro deu uma explanada no assunto. Então, aqui mais para relembrar aqui com vocês sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Todos os alimentos podem ser decompostos naturalmente por seres microscópicos como bactérias e fungos. Então veja aí, gente, dois alimentos, o morango, que é uma fruta, e o pão completamente estragado, né, gente? É o bolor ou mofo, um tipo de fungo que participa, né, com bactérias da decomposição aí dos alimentos. Ingerir um alimento assim causa sérios danos à saúde. Eu acho que isso a gente nem precisa falar, né? Vocês já sabem que é muito perigoso, causa dor de barriga, causa diarreia, causa vômito, febre, alergia, falta de ar, muita coisa pode causar aí de dano à saúde, né? Gente, mas também o alimento ele tem que, o natural ele tem que ser consumido logo, porque ele não tem muito tempo de duração, né? Ele logo se estraga. Então aqui tem um exemplo de um alimento natural, ó, um suco de abacaxi, feito aí com abacaxi, e logicamente com abacaxi, e ele dura 10 dias quando está natural, tá? Quando ele é um suco de, aliás, quando ele é um doce de abacaxi, que ele é cortado e colocado numa latinha e conservado, né? A gente compra no supermercado esse doce de abacaxi, ele já demora 2 meses para estragar. Por quê? Porque há conservantes aqui na forma. A mesma coisa é um iogurte de abacaxi. Ele demora também 2 meses para se estragar. Então, ele tem mais tempo, né, de conservação quando ele está assim, ó, ou enlatado, ou num iogurte de abacaxi, ou até um suquinho longa-vida também. Ele tem mais tempo de validade, né, para se estragar, do que uma fruta natural. Mas aí também ele não vai estar naturalmente, né? Por quê? Porque ele vai ter conservantes, ele não vai estar in natura, ele vai ter conservantes, certo? Os alimentos, eles têm um prazo de validade, né? Para se adquirir, para se consumir. Quando eu compro um alimento, né, fresco, no supermercado, numa feira livre, enfim, eu tenho que acondicioná-lo, guardá-lo de uma forma adequada, normalmente na geladeira, porque a temperatura alta ela vai conservar este alimento. Se eu, quando eu for, né, usá-lo para minha refeição, eu tenho sempre que ferver esse alimento para poder utilizar. Alguns alimentos a gente pode comer cru, então a higienização é redobrada, tá? Tem que ser muito bem lavada, tá? Para a gente poder consumir. Alguns alimentos são industrializados e tem uma técnica, como o leite, para ele ficar livre de todas as bactérias, né? Como que se faz isso? Com a pasteurização, olha aqui, sendo um alimento sendo pasteurizado, tá? Ele é colocado numa alta temperatura e depois a baixa temperatura. E aí ele fica pasteurizado. É uma forma de se manter ele livre de micro-organismos e de coisas que vai fazer mal para a nossa saúde. Tem uma forma também que era usado muito antigamente, que era a defumação, principalmente de carnes, linguiças, para conservar mais tempo, porque antigamente não se tinha geladeira, então se conservava desse jeito, ou através da defumação, ou através da desidratação. Na defumação, o alimento era exposto à fumaça e ao calor. E na desidratação, se desidratava o alimento, tirava aquele excesso de água e ainda passava sal nele, para ele ficar mais tempo conservado.
Bom, gente, tudo isso a gente falou na aula ao vivo. Eu só tô aqui dando uma repetida, vocês participaram, só para vocês lembrarem, tá? Para poder fazer as atividades. Aqui eu tenho uma tabelinha, né? Com os cuidados que a gente deve ter com os tipos de alimento, né? Antes de consumir, principalmente aqueles que forem enlatados, observar bastante a data de validade, né? A data que foi fabricada e a data de validade, ver se a embalagem não está deteriorada, se não está enferrujada, se for o caso da lata, né? Se não está estufada ou amassada, tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode causar danos ao alimento que está dentro dessa embalagem, tá? Então, agora vamos para os exercícios de aplicação. No número 1, era para a gente fazer todo mundo junto em sala de aula. Mas como não dá, eu já até expliquei na aula ao vivo o que vocês têm que fazer. Vocês vão ter que procurar 3 tipos de alimento, relatar aqui para mim, classificar aqui se eles são processados, multiprocessados ou ultraprocessados ou minimamente processados e colocar aqui. E colocar a data de validade de cada um. Depois, além das datas de validade, observe os grupos de alimento formados e identifique a semelhança entre eles e anote as suas conclusões. Veja a semelhança que você vê entre um alimento ou outro na classificação, na data de validade, se um demora mais tempo para estragar, outro não, e anota as suas conclusões aí, tá bom? No próximo, no 2, relacione os alimentos aos cuidados que devemos ter antes de comê-los. Então, você veja aí o A, o B, o C e o D, todos esses alimentos aí. E aí você vai colocar diante aqui, nos parênteses, nas afirmações corretas, qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C e qual que é o D. O 3. No que se refere à decomposição de alimentos, assinale a alternativa correta. Então, você vai ver a frase que cabe aqui em relação à decomposição de alimentos e vai assinalar. Na 4, você vai assinalar a frase que se refere aos cuidados dos alimentos, que nós devemos ter com os alimentos, e vai assinalar aqui. Nos exercícios propostos, eu tenho aí várias afirmações, várias frases, A, B, C, D e E tem um quadro de caça-palavras na próxima página. Você vai procurar as palavras que completam essas frases e vão assinalar lá, circular lá no caça-palavras e completar aqui as frases corretamente, de acordo com tudo isso que a gente falou e principalmente de acordo com a sua participação lá na aula, que você já leu o texto junto comigo, já falamos sobre o assunto, então eu acredito que não vai ter muitas dificuldades para resolver, tá, gente, as atividades. Caso tenha, a gente esclarece lá. Então, bons estudos, faça com capricho e atenção, tá? Daqui a pouco a gente se encontra na aula ao vivo e a gente esclarece as dúvidas e corrige os exercícios e finaliza esse capítulo. Tá ok, gente? Super beijo, até daqui a pouco.